a nossa série de mensagens sobre as portas de Jerusalém. Foram 4 domingos, então hoje eu estou encerrando com as últimas portas, e eu sei que muitas pessoas foram tocadas pelo Senhor através dessa mensagem. A primeira porta que nós vimos foi a porta das ovelhas. A porta das ovelhas, ela fala da nossa experiência com Cristo, o Cordeiro de Deus, um encontro com Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda porta que nós vimos foi a porta do peixe. E essa porta fala sobre crescimento, sobre reprodução, que nós temos que passar adiante o legado que nós temos recebido do Senhor. Não pode morrer conosco, precisamos reproduzir em outras vidas. A terceira porta foi a porta velha. E aqui nós vimos a necessidade de libertar-se do passado, não aceitar acusações do inimigo com relação ao nosso passado, não viver debaixo de condenação, às vezes por erros cometidos no passado, mas tomar posse de que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A próxima porta depois dessa porta velha foi a porta do vale. Então nós vimos que os crentes, os cristãos, enfrentam lutas, enfrentam obstáculos, situações que muitas vezes são difíceis, perdas, morte, falência. Nós estamos susceptíveis aos reveses da vida, mas nós não podemos ser detidos, nós não podemos morrer no vale. Nós temos que passar pelo vale e transformá-lo em um manancial de águas. Depois nós vimos a porta do lixo, ou porta do monturo. E essa porta a gente aprendeu que nós devemos confessar dia a dia, todo dia nós devemos, através da nossa boca, fazer confissão diante do Senhor dos nossos pecados, e horizontalmente, verticalmente com Deus a gente confessa para ser perdoado, mas horizontalmente nós precisamos confessar para alguém da nossa confiança, o nosso discipulador, o nosso líder, o nosso pastor, pastora, alguém que realmente pode te ouvir, orar com você, porque a confissão horizontal é para recebermos cura. Domingo passado, então, nós falamos sobre a porta da fonte. Falamos do batismo com o Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, a necessidade de nos enchermos do Espírito todos os dias e viver essa vida cheia. E essa vida cheia vai resultar na próxima porta, que é a porta das águas. Então, domingo passado eu terminei aqui. Porta das águas fala do domínio do Espírito. Não é apenas alguém que foi batizado com o Espírito Santo, mas alguém que se rendeu totalmente ao domínio do Espírito. O Espírito Santo começa então a nos guiar, às vezes nas mínimas coisas. Eu dei testemunho aqui de pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo em detalhes da sua vida. E aqui nós paramos domingo passado, e hoje então recomeçamos a partir da porta dos cavalos. Capítulo 3, verso 28, veja aí comigo. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Eu nunca esqueço de um filme que eu assisti, do Steven Spielberg, que é Cavalo de Guerra. Alguém já assistiu aqui o filme Cavalo de Guerra? É um filme lindo, lindo. Se você não assistiu, então anota aí e assiste. Aquele cavalo daquele filme, ele mostra, primeiro, força e vitalidade. Cavalo é um animal muito admirado, Cães e cavalos são animais que estão no topo da lista de animais que são admirados, que foram domesticados também pelo homem. Existem animais selvagens que são admirados, como o leão, como o tigre, mas são selvagens. Mas dos animais domésticos, o cavalo realmente é uma coisa linda. A força de um cavalo, a vitalidade de um cavalo. E essa porta, a porta dos cavalos, fala dessa força e dessa vitalidade, queridos, que nós temos em Deus. Em Deus nós temos vida.
Em Deus nós temos força. Em Deus nós temos garra. É nele. Não é no nosso temperamento. Muitas vezes nós estamos limitados por causa do nosso temperamento. Mas você não pode estar centrado em você mesmo. Essa é uma das questões, porque a gente entende que autoajuda não vai resolver os nossos problemas. E hoje está muito em voga a autoajuda, mas é o homem tentando ajudar a si mesmo. Mas tem hora que você não consegue. Tem hora que você não consegue, você não tem condições de tirar você mesmo do buraco. Essa é a verdade. Então, assim, eu respeito, né, a questão de autoajuda, de livros de autoajuda, mas isso não é suficiente. Isso pode nos dar uma mãozinha, mas não é suficiente para resolver os nossos problemas. O que nós precisamos, queridos, é a força e a vitalidade que o Espírito de Deus pode nos dar. É Deus nos enchendo dessa vida. Abra comigo no livro de Jó. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Se você não sabia, está sabendo agora. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, que foi escrito. A história de Jó aconteceu ali na época de Abraão. Então Jó provavelmente foi contemporâneo de Abraão. E veja comigo em Jó 39, o que é que se fala do cavalo. Jó 39, aqui é Deus confrontando Jó amorosamente e dizendo: Jó, você não entende das coisas, quem entende das coisas sou eu. E então Deus começa a fazer uma série de perguntas. E aí Deus fala do cavalo. Aqui é Deus falando. Jó, é você que dá força ao cavalo? Versículo 19. Jó 39, 19. Ou dás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas? Acaso, Jó, é você que faz ele pular como gafanhoto? Olha o que Deus diz do cavalo: terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Se você já viu um cavalo respirando, né? É algo bem forte. Tem gente que respira como cavalo, né? Olha o que Deus diz do cavalo: escarva no vale, escarva. Quando o cavalo faz aquele movimento com as patas. Folga, se alegra na sua força e sai ao encontro dos armados. Aqui é uma linguagem militar. O cavalo é usado em batalhas, desde a antiguidade. Olha o 22. O cavalo ri do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Sobre ele chocalha a aljava, flameja a lança e o dardo. De fúria, isso é Deus descrevendo o cavalo, de fúria e ira devora o caminho e não se contém ao som da trombeta. Assista o filme Cavalo de Guerra, você vai entender o que Deus está falando com cenas daquele filme. A vitalidade e a força. O cavalo não tem medo de nada, o cavalo é ágil, não foge da batalha. Então essa porta aberta para nós, irmãos, é a força e a vitalidade de Deus. Tem pessoas aqui que estão precisando dessa força e dessa vitalidade. Se para você acordar na segunda-feira é um peso, eu quero te dizer, Deus quer abrir a porta do cavalo para você. Isso significa que Deus quer infundir na tua vida força e vitalidade. Amém? Que na segunda-feira, ao você acordar, você diga: esse foi o dia que fez o Senhor, eu vou me alegrar nele. Esse vai ser mais um dia de vitórias. Esse vai ser mais um dia onde eu vou experimentar a bondade do Senhor. Amém? E você vai enfrentar as lutas. Eu sei que nós temos muitos desafios. Eu sei que tem pessoas aqui que trabalham em ambientes tóxicos. Sim ou não? Em ambientes tóxicos no sentido, não é nem de substância química, mas eu estou falando de gente tóxica.
né? Tem pessoas aqui que talvez tenha chefe, patrão, né? Gerente, supervisor, que é uma bênção, para não dizer outra coisa. E aí você diz assim, poxa, como é que eu vou enfrentar a vida? Como é que eu vou trabalhar? Tem pessoas aqui que têm dupla, tripla jornada. Trabalha, estuda, cuida da casa, mulheres aqui que têm filhos. E quantas vezes, irmãos, o dia a dia vai sugando nossas forças, sem contar com os boletos. Porque hoje é 1º de setembro. O ciclo recomeça. É ou não é? Terminou ontem, 23h59, 0 hora, o ciclo recomeçou. Mais um mês, mais contas, mais boletos. Como nós vamos enfrentar isso, irmãos? Sozinhos? Na força do nosso braço? Centrados em nós mesmos? Não. Nós temos um recurso superior. A presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Não é pensamento positivo, é fé. É diferente. Pensamento positivo é você ficar repetindo para você mesmo. Não, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Pensamento positivo. Fé não é isso. Fé é você dizer, Deus falou e eu creio no que Ele disse. Eu declaro a palavra do Senhor. O Senhor prometeu e Ele é fiel para cumprir. Então eu declaro, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, Senhor, porque Tu estás comigo. Olha como é diferente. Não é pensamento positivo. Senhor, você disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação do século. Senhor, você disse, no mundo a gente teria aflições, mas que eu tivesse bom ânimo, porque assim como o Senhor venceu, eu vou vencer. Então você está tomando posse da palavra. Não é pensamento positivo. É uma fé que declara. Então, essa porta, ela é tremenda. Abre comigo agora em Isaías 40. Olha o que diz Isaías 40, 29 a 31. Anota aí para você ler depois em casa. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não é uma questão de idade, está bem claro aqui. É uma questão de Deus estar na nossa vida. Porque você pode já ser meia idade, terceira idade, você já pode ser uma pessoa bem idosa, mas você pode estar cheio de força e vigor de Deus. Próximo texto que eu quero ler contigo, abra aí em Daniel 11, 32. Profeta Daniel, capítulo 11, verso 32, diz o seguinte. Diminui só um pouquinho aqui o ventilador, porque eu coloquei um pouco forte, aí está passando as páginas da Bíblia. Para não acontecer comigo como pregador. Estava pregando sobre Eva. Aí disse, Deus criou a mulher da costela do homem, né? Fez o homem cair no sono profundo e tirou a mulher da costela do homem e a apresentou a Adão. Aí as páginas da Bíblia passou e foi lá para a arca. Aí ele disse, e Deus a betumou por dentro e por fora. Aí ele disse, poxa Deus, eu não sabia que a mulher precisava, né, desse isolamento aquático. Então, para não acontecer isso, obrigado. Vamos lá, Daniel 11, 32. Fala do tempo da tribulação, do tempo em que o anticristo vai perseguir Israel e vai perseguir a igreja. Inclusive, se você quer conhecer sobre a escatologia apostólica, né, nós começamos terça-feira um estudo sobre escatologia, sobre o que nós cremos dos últimos tempos. E sentimos,
que a gente vai fazer isso terças-feiras, pelo menos durante 3 ou 4 terças-feiras, certo? A gente vai só falar sobre escatologia essas próximas 3 ou 4 terças-feiras. Então, não só no Tadel Teológico, terça passada, mas terça que vem agora, nós vamos continuar falando sobre os últimos dias. Então, aqui diz que o anticristo, com lisonjas, com bajulação, perverterá aqueles que violaram a aliança. Muita gente vai ser enganada por esse homem, o homem iníquo, o homem do pecado, como Paulo denomina ele. Mas olha o final do versículo: mas o povo, diga o povo, diga o povo, diga eu sou o povo. Então Deus está falando aqui para nós: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Amém? Tem uma versão que diz: fará proezas. O povo que conhece seu Deus. Agora, vai lá para o Salmo 44. Vamos ler 2 salmos aqui. Salmo 44, verso 5. Salmo 44, 5 diz: com o teu auxílio, Senhor, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome, pisamos sobre os que se levantam contra nós. Deixa eu explicar. Nossos inimigos não são carne e sangue, porque tem gente que lê esse versículo aqui e quer sair por aí pisando em todo mundo. Mas Paulo delimitou quem é o nosso inimigo. Não são seres humanos. Nossa guerra não é contra carne e sangue. Então aqui nós podemos aplicar a guerra espiritual ao embate espiritual que nós enfrentamos, inimigos espirituais. Então, com o teu auxílio, Senhor, vencemos os nossos inimigos e em teu nome pisamos eles. Agora, Salmo 60, verso 12. Salmo 60, 12. Em Deus faremos proezas. Eu acredito que Daniel estava pensando nesse texto aqui, quando ele falou lá no capítulo 11, que a gente acabou de ler. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo, Deus mesmo, pisará os nossos adversários. Amém? Então, cavalo fala dessa vitalidade, fala dessa força. Mas cavalo também, irmãos, fala de disciplina. O cavalo ele foi domesticado há milhares de anos atrás. Mas ainda hoje existem cavalos selvagens. Existem cavalos que não foram domesticados. E a domesticação de um cavalo é um processo de quebrar a vontade do cavalo, para que o cavalo seja amansado, e então o cavalo vai servir para puxar alguma coisa, o arado, uma carroça, para o cavalo ser montado, né? Porque senão ele joga o cavaleiro, a pessoa que está montando ele não deixa, se ele não for disciplinado. Então, cavalo fala de disciplina, e nós precisamos ser disciplinados pelo Senhor. E disciplinados não é ser corrigido apenas, mas disciplina fala de um treinamento. Nós precisamos ser treinados, porque o exército de Deus é um exército disciplinado. Um exército que não é disciplinado não ganha guerras, não ganha batalhas. Veja comigo em 2 Crônicas, abra lá comigo. 2 Crônicas 26, 13. Eu não coloquei os versículos aqui, mas você está sendo aí também treinado para achar os textos bíblicos. Se você não sabe, pede ajuda a alguém a você achar os textos. Olha o que fala do exército de Israel. 2 Crônicas 26, verso 13. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens. Era muito grande o exército. 307.500 homens treinados. Treinados. Isso aqui é disciplina, irmãos. Treinados para a guerra. Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. O nosso rei está nos treinando. O nosso rei está, de certa forma, nos amansando, porque nós somos cheios da nossa vontade, nós somos cheios do nosso ego,
Muitas vezes não queremos nos submeter ao jugo do Senhor, e Jesus disse que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, mas Jesus, ele quer nos treinar, e o treinamento vem através da disciplina, quando o Senhor nos corrige. Então alguém que não quer ser corrigido nunca vai ser treinado, e se nunca for treinado, nunca vai ser plenamente usado por Deus. Homens e mulheres que são usados por Deus passaram pela escola do quebrantamento. Quem não quer ser quebrantado, pode esquecer, Deus não vai poder contar contigo. E o último versículo que eu quero ler, abra aí comigo em Daniel 8:25. O que acontece com uma pessoa que não quer ser disciplinada? Uma pessoa que não quer ser disciplinada, ela vai ser destruída. Veja aí o que diz Daniel 8:25. Por sua astúcia, aqui também está falando do anticristo, aqui está falando da época da grande tribulação, que nós cremos que a igreja vai passar. Respeito quem pensa diferente, eu já pensei também assim, que eu ia fugir aqui da terra através do arrebatamento. Então o arrebatamento era mais um escape, mais uma fuga com medo, do que o desejo de estar com Cristo. Tanto que eu sonhei com a minha avó subindo e eu ficando, e eu estava ali na Avenida Santo Antônio gritando por minha avó para que ela não me deixasse. Então o arrebatamento para mim era uma fuga, era um escape, mas o que os apóstolos ensinavam é o contrário. Então essa época aqui diz, por sua astúcia fará prosperar o engano vai crescer, o anticristo será o mestre do engano, inspirado na serpente, que é Satanás, a trindade satânica, Satanás, o anticristo e o falso profeta, assim como tem a trindade divina, tem a trindade satânica, e aqui fala desse homem. E ele diz que no coração ele se engrandecerá. Agora olha a próxima frase. No coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Muitos serão enganados. Crentes serão enganados. O amor de muitos vai esfriar. Muitos serão seduzidos pelo engano, pela mentira. Por quê? Porque viveram uma vida indisciplinada. Então, falta de disciplina é muito sério. Muitos serão destruídos pelo engano do anticristo. Então, a porta dos cavalos, para a gente passar para a próxima, fala da decisão de sermos fortes e disciplinados através do Senhor. Amém? A próxima que nós queremos ver aqui é a porta da guarda. É uma palavra hebraica chamada mifkad. Essa palavra, ela é traduzida por alguns como atribuição. Então poderíamos chamar de a porta da atribuição, a porta do mandato, a porta de uma ordem que Deus nos dá. Deus, Ele nos delega, irmãos, uma missão. A vida é uma incumbência. Rick Warren, autor do livro Uma Vida com Propósito, ele diz que a vida, um dos aspectos, é que a vida é uma incumbência. Deus nos dá a vida, mas junto com a vida, com o fôlego, Deus nos dá uma missão. Deus nos dá uma responsabilidade. Ninguém foi colocado por Deus neste mundo à toa, para viver uma vida à toa. Nós recebemos do Senhor um chamado. Então, eu coloquei aqui, a porta da guarda fala da decisão que eu tomo em meu coração de cumprir o chamado de Deus. Senhor, eis-me aqui. Eu digo sim ao que o Senhor quer de mim. O que queres de mim, Senhor? Agora deixa eu te dizer, Deus já nos chamou, de forma geral, Ele já nos chamou. Eu contei aqui na mini vigília, eu assisti um testemunho que me impactou muito essa semana. Pena que é todo em espanhol, e é em espanhol da Espanha, então é bem rápido a fala.
é um evangelista que já está bem idoso, Luiz Palau. E ele foi diagnosticado agora com câncer. E o médico disse a ele: olha, doutor Luiz, seu câncer é incurável e não pode ser removido por cirurgia. Então ele disse lá: olha, se Deus não me curar, eu sei que a morte já me aguarda. Mas na entrevista, ele conta um testemunho quando ele era jovem. Ele trabalhava em um banco na Argentina. E a mãe dele disse assim, a mãe dele era uma mulher de Deus. A mãe dele disse: Luiz, vá pregar o evangelho ali naquela cidade, porque aquela cidade precisa de Deus. E a resposta dele para a mãe foi assim: mãe, quando Deus me chamar, eu vou. Quando Deus me chamar, eu vou. A referência, né? 3:31, está errado ali, não é 3:21. Pode corrigir aí, por favor. 3:31. Então ele disse: mãe, quando Deus me chamar, eu vou. E a mãe dele, muito sábia, disse: Luiz, você não precisa de um chamado, você precisa dar uma resposta, porque Deus já chamou. Deus já disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus já disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Jesus já disse: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Irmãos, nós já fomos chamados. O que está faltando é resposta. E muitas pessoas estão dando assim essa desculpa: não, quando Deus me chamar, quando eu me capacitar, quando eu fizer mais cursos, quando eu tiver pelo menos mais 1 ano, 2 anos de crente, quando eu tiver mais maduro na fé. Isso são desculpas. Aqui nós temos uma atribuição. No dia que eu e você nascemos de novo, nós recebemos de Deus um mandato. Nós recebemos de Deus uma ordem. Nós recebemos a grande comissão. E a grande comissão está em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João e em Atos, capítulo 1. Juntando os 5 textos, nós temos a grande comissão. Mas sabe o que a grande comissão se tornou? A grande omissão. A grande comissão se tornou a grande omissão. Porque a igreja está dizendo: não, quando Deus me chamar, ou pior, a gente diz assim: não, eu não tenho esse chamado. Eu não tenho chamado para ganhar almas. Você está então equivocado. Você está equivocado. Não precisa de um chamado específico para se ganhar almas. O chamado já foi dado. O que Deus está precisando é uma resposta nossa. E qual é a resposta? A de Isaías: a quem irei? Quem irá por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Deus está esperando respostas aqui nessa manhã. Pare de dar desculpas para Deus. Nossas desculpas não convencerão o Senhor. Nossas justificativas não convencerão o Senhor. Sabe por quê? Porque se você disser: eis-me aqui, Deus vai te capacitar. Irmãos, eu me sentia incapaz. Eu me sentia pequeno. Eu me sentia impróprio. Eu me sentia inadequado. Eu dizia: não, eu sou muito tímido. Eu sou melancólico. Deus nunca vai usar um melancólico. Não, eu não tive pai. Meu pai foi ausente. Tantas justificativas que eu dei. Não, porque eu tenho as pernas muito finas. Não, porque eu tenho a venta muito grande. Não. Já pensou? Já pensou? Quantas desculpas nós damos para Deus? Mas eu tenho certeza de que quando eu disse sim para o Senhor, há muitos anos atrás, finalmente eu disse sim, sim Deus, eu vou parar de dar desculpa. Se o Senhor quer me usar, eu não me usaria a mim mesmo, mas se o Senhor quer, se o Senhor quer fazer essa loucura, eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Eu disse: pronto, Deus disse: tá bom,
Era só isso que eu queria de você. Agora eu te capacito. Amém? Amém. Pessoas que estão aqui dizendo, sou incapaz, sou incapaz, sou incapaz. Em casa, não temos tempo de ler aqui, mas leia 2 Coríntios 3, 5. Ele vai nos dar a capacidade. Paulo diz, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, se eu estou aqui hoje pregando para vocês, eu tenho plena certeza de que é Deus em mim. Se Deus contou comigo para começar o CCA, para pastorear o CCA, pode ter certeza, se tem alguém muito consciente dos limites, essa pessoa sou eu, esse cara sou eu. Não é a música de Roberto Carlos, não é? Mas é a música de J. Neto, eu sou esse cara. Que criatividade, né, aqui para nós. Teve gente que não entendeu não, mas deixa para lá. Lembre-se, existe o chamado de Deus, que já foi feito. O que nós temos que dar é uma resposta. Agora, alguns estudiosos também dizem que a palavra mifkade, ela significa prestação de contas. Eu achei muito bom isso. Porque essa palavra ela é difícil no hebraico. É uma palavra muito antiga. Então, alguns estudiosos dizem que era uma porta onde as tropas passavam para serem inspecionadas. Então, não era apenas dar a elas uma atribuição, um mandato, uma ordem, um encargo. Mas as tropas passavam e elas eram vistoriadas. Elas eram inspecionadas. Bom, eu juntei os dois significados. Na dúvida, eu peguei. É uma atribuição que Deus nos dá, mas a porta da guarda também é a ideia de que um dia passaremos diante do Senhor, o nosso comandante em chefe, para a revista das tropas. Um dia nós estaremos diante do Senhor e Ele irá, com seu olhar, nos observar e prestaremos conta. Então é muito legal a junção das duas coisas. Porque eu recebo de Deus um mandato, eu recebo de Deus uma ordem, um encargo, uma responsabilidade que no nosso caso como igreja é a grande comissão. Jesus nos deu a grande comissão, mas um dia no tribunal de Cristo, é isso que Paulo fala, no tribunal de Cristo nós compareceremos diante do Senhor para prestar contas. Haverá um dia de prestação de contas. Jesus deixa isso bem claro, irmãos. Anote para você ler, por favor. Mateus 25, tarefa de casa agora. Não é jardim da infância, pelo contrário, né? Aqui é a universidade, pós-doutorado aqui. Mateus 25, parábola dos talentos. Jesus diz lá uma expressão: o Senhor veio para acertar contas com os seus servos. Jesus. Então Jesus deixa claro na parábola dos talentos e em Lucas 16, anota para você ler. A parábola do administrador infiel. Também está claro lá. O Senhor veio para um acerto de contas. E acerto de contas vai acontecer segundo o que Paulo nos disse. Agora sim, vamos ler Romanos 14, 10. Romanos 14, 10. Vamos ter que correr aqui, irmãos, para eu terminar. Tem que terminar hoje, em nome de Jesus. Amém, né? Amém, termina logo. Não, eu entendi o que o irmão disse, né? Amém, pastor, essa palavra está demais. Que bom que nós estamos terminando, né? Porque a gente está aprendendo mais. Amém? Amém? Ou outro amém, amém. É igual, tem gente que dá glória a Deus e aleluia sem nem saber porque está dando, né? Às vezes o pastor fala uma coisa, uma desgraça, aí a pessoa, aleluia! Aí o pastor uma vez assim, irmãs, por favor, não venham com roupas tão curtas para a igreja.
Não venham com essas calças assim bem coladas, que fica mostrando, né, as curvas do corpo. Aí o irmão lá atrás, oh glória! Acho que ele estava pensando, né? O pastor falando e ele, oh glória! 14:10 de Romanos. Tu, porém, porque desprezas, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu? Olha o que Paulo diz do dia de prestação de contas: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E o 12: assim, pois, cada um de nós dará contas de, diga, si mesmo, porque a gente quer dar conta da vida do outro, mas aqui é de si mesmo. Então, quando Jesus vier, logo após a vinda do Senhor, quando Ele descer, e antes dele estabelecer o reino milenar, nós passaremos pelo tribunal, para prestação de contas. Aqui ninguém vai ser condenado, porque todos são salvos aqui. Os que vão comparecer diante do tribunal de Cristo são salvos. Então ninguém vai ser condenado, mas seremos recompensados ou não. Eu tenho certeza que você quer receber recompensas. Amém? E o outro texto, só para a gente terminar essa parte, é 2 Coríntios 5:10. Abre lá. E nós vamos encerrar e ir para a última porta. A porta vai se abrir agora, a última. 2 Coríntios 5:10. Diz assim: porque importa que todos nós crentes, aqui aos salvos, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, a gente converte e tudo que fazemos ou deixamos de fazer depois do novo nascimento passará no tribunal de Cristo. E os incrédulos serão julgados quando? Aí você vem na terça-feira, certo? Aí você vai aprender que são 2 tribunais, o de Cristo e o trono branco, o juízo final. Aí para você saber quando é, aí você nos acompanha nas terças, tá bom? E por último, já que estamos falando de escatologia, a última porta. Sim, então vamos resumir essa aqui, né, antes de passar para a próxima. Então a porta da guarda é o quê? É um encargo que recebemos do Senhor, é um mandato, é uma atribuição, mas também a consciência de que compareceremos diante dele para a prestação de contas do que fizemos com esse chamado, com essa comissão e os dons e talentos que ele nos deu. Finalizando, irmãos, a porta oriental. Essa porta, coloque aí, por favor. Essa porta está fechada, literalmente, em Jerusalém. Ela é conhecida como a porta dourada. E ela é dourada mesmo. O sol, quando bate nas pedras ali, ela fica com esse tom dourado. E veja que ela está fechada. Está vendo os arcos ali? Aquilo dali era aberto. Mas um sultão, deixa eu ver o nome do cara aqui. Solimão, não era Salomão não. Solimão, o Magnífico. Um sultão do Império Otomano, no ano de 1541, ele fechou essas portas. Ele mandou fechar e construiu um cemitério na frente desse portão. Por quê? Porque na tradição judaica, o Messias entrará por essa porta. Agora olha que besteira esse sultão fez, né? Que, desculpe a palavra, idiotice, querendo lutar contra Deus. Não, vamos colocar uns tijolinhos aqui, que a gente vai impedir o Messias de entrar por aqui. E vamos construir um cemitério, porque cemitério é impuro. Cemitério é um terreno impuro. Um sacerdote não pode tocar num morto, muito menos nos ossos de um morto. E construir um cemitério justamente para impedir que qualquer sacerdote, e Jesus é sumo sacerdote. Aí você pode perguntar, pastor, e aí, como é que vai ser? Como é que essa porta vai se abrir? Eu não sei. Eu tenho que falar, não vou inventar coisa aqui, né, irmãos? Tem gente que gosta de ficar inventando coisa, eu não sei. Eu sei que ela vai se abrir.
e Jesus entrará por esses portões em Jerusalém. Então a porta oriental, para nós finalizarmos, e é bom a gente terminar assim, porque nós começamos com Jesus na porta das ovelhas, e nós estamos terminando com Jesus na porta oriental. Amém? Olha, eu estou me programando para ir para Jerusalém ainda nesta era. Nessa era que nós estamos vivendo, nesta vida. Estou me programando, estou sonhando. Conhecemos um casal lá de Fortaleza, e ele disse: pastor, a gente vai por conta própria. A gente já foi 2 vezes, e a gente compra passagem em promoção, a gente não tem que ter intermediário, e a gente vai para Jerusalém com 1/3 do valor que se paga nas agências de turismo. Aí eu pensei com Cristiane, olhamos um para o outro, e nós gostamos disso, né? De aventuras e desafios. Nós vamos. Então eu estou sonhando. Ano que vem, bodas de prata. Nós estamos comemorando 25 anos de casados ano que vem, 2020. Então, quem sabe, eu vou conhecer o Portão Dourado de Jerusalém pessoalmente. Se você quiser ir conosco, depois eu te dou as dicas e te digo o valor. Não vou dizer aqui para não assustar ninguém, né? Porque mesmo sendo 1/3 do valor, mas para alguns aqui pode, né, gerar até incredulidade. Eu não quero gerar incredulidade, eu quero gerar expectativa no teu coração. Bom, se caso a gente não consiga ir para Jerusalém, ainda nesta era atual, presente, nós iremos no milênio. Então está garantida a nossa ida, tá certo? No milênio diz que ano após ano as nações subirão a Jerusalém para adorar o Rei. Então nós veremos essas portas abertas. E sabe, queridos, o que é que tem que provocar isso em nós? Um desejo pela vinda de Jesus. Nós somos uma igreja que tem que desejar a vinda do Senhor. E vamos terminar lendo aqui. Ezequiel, abre comigo, por favor. Ezequiel 10. Nós vamos terminar com esses textos, tá? Para a gente orar. Ezequiel 10. Diz assim, verso 18 e 19. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada do portão leste. Esse aqui, portão leste é o portão oriental, é a porta dourada. Pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então, a visão de Ezequiel 10 é a glória do Senhor saindo de Jerusalém, deixando a cidade, porque Deus estava julgando a cidade. Então, essa porta, a glória do Senhor aqui nesse texto está saindo por ela, deixando a cidade de Jerusalém. Agora, vamos para outro texto de Ezequiel, vai lá para o capítulo 43 agora. Vai lá para frente, Ezequiel 43, e vamos ver o que é que vai acontecer no fim dos tempos, porque Ezequiel 43 é uma visão já do fim dos tempos. Então o homem me levou ao portão, e é esse portão, porque ele diz, ao portão que dá para o leste. Oriente é igual a leste. Ocidente é igual a oeste. Então aqui nós temos a porta oriental. E eis que do lado leste vinha a glória do Senhor, a glória do Deus de Israel. A sua voz era como voz de muitas águas. Agora o verso 4. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. Então a glória de Deus saiu em Ezequiel 10, mas em Ezequiel 43 a glória do Senhor volta por esse mesmo portão. Então esse portão ele é muito especial na tradição judaica, porque além do Messias ser esperado entrar por aqui, a glória do Senhor também entrará por aqui. E aí, queridos, eu quero que a gente fique em pé. E nós vamos orar nesse momento.
Eu queria que você fechasse seus olhos enquanto eu leio as palavras de Paulo e de João. 1 Coríntios 16, 22. Paulo diz uma expressão hebraica. Ele diz, Maranata. Maranata. Diga comigo, Maranata. Maranata é uma expressão aramaica, desculpem, não é hebraica. É uma expressão aramaica. E essa expressão diz assim, vem, Senhor Jesus. Diga, Maranata. Você acabou de falar em aramaico, vem, Senhor Jesus. Agora o outro texto que eu quero ler para vocês é Apocalipse 22. Os últimos versículos lá do Apocalipse. Os últimos dos últimos já. Finalzinho da Bíblia. Terminei Apocalipse na sexta-feira. Foi muito especial essa leitura de Apocalipse. E Apocalipse 22, 17 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então quando nós dizemos Maranata, nós estamos dizendo Jesus, essa porta, um dia, ela se abrirá novamente, por um milagre do Senhor. A gente não sabe como isso vai acontecer, mas Senhor, você entrará em Jerusalém novamente. Não como um menino, não como um bebê, não como aquele que vai ser crucificado, mas você entrará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Cristo glorioso, Ele vai entrar por essas portas. Por isso que eu e você temos que anelar, temos que desejar a vinda do Senhor. Nós não podemos ser uma igreja, queridos, que só pensa no agora, que só está pensando nos problemas, que só está pensando nos boletos que tem para pagar, que só está pensando nos problemas que tem para resolver. Você não pode viver uma vida centrada em você mesmo, e isso vai te afundar cada vez mais. O que você precisa é erguer os seus olhos e enxergar um futuro que é muito mais glorioso do que o nosso presente. Amém? O nosso futuro, irmãos, é mais glorioso do que o nosso presente, do que o nosso passado. Satanás quer porque quer nos afundar, nos acusar, né? E tirar os nossos olhos, mas a nossa perspectiva tem que estar no céu. Nós temos que estar pensando na volta do Senhor e vivendo todos os dias para isso. E finalizando, Jesus disse, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, e é Jesus falando, certamente venho sem demora. E sabe o que João responde? Amém. Vem, Senhor Jesus. Fecha teus olhos agora. Se você quiser, levante uma das suas mãos aos céus e diga comigo, Maranata. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Diga, somos sua igreja, somos sua noiva. Nós estamos nos adornando, nos preparando para o grande dia, para o dia da vinda do Senhor. E nós queremos anelar, desejar, suspirar pela volta do Senhor. Nós queremos viver cada dia assim. Queridos, eu encerro perguntando se alguém quer nessa manhã entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez. Se você quer, então eu vou te desafiar a você levantar uma das suas mãos. Depois desse apelo, a gente vai orar, como a gente está fazendo. O Senhor nos desafiou a terminarmos os cultos, mas para aqueles que querem ter mais um tempo de ensopar na presença do Senhor, de buscar, de orar, a gente vai encerrar o culto e nós vamos chamar aqueles que querem estar aqui recebendo oração. Mas agora, fique aí no seu lugar, a gente ainda está encerrando, para que as pessoas não se distraiam. Se há alguém que quer confessar Jesus como Senhor e como Salvador, você pode levantar uma das suas mãos e eu vou orar com você. Tem alguém aqui que entende o apelo de Deus, não o meu, que entende o clamor de Deus, o pedido de Deus? Tem alguém aqui que ouviu a voz de Deus e quer corresponder e responder sim ao Senhor? Se não há, eu não vou insistir, eu vou apenas obedecer o que o Senhor está nos conduzindo. Então nós vamos encerrar agora. Quando encerrarmos com a bênção apostólica, o Ministério de Música vai
ministrar uma canção, e quem quiser receber oração, a gente vai investir tempo. Temos criança a ser apresentada, temos algum pai ou mãe que a gente esqueceu na hora da ceia, o pastor Márcio está me lembrando agora. Temos algum pai ou mãe com criança para apresentar? Não. Então levanta a tua mão comigo, nós vamos encerrar. Depois da bênção, vamos ter um tempo aqui de dizer: Maranata, vem, vem Jesus. Senhor, obrigado, Deus, por termos passeado pelas portas de Jerusalém nesses 4 domingos, por podermos encerrar hoje, Senhor, e terminarmos de uma maneira tão gloriosa, anelando pela vinda do Senhor. A porta oriental nos inspira a desejar a volta do amado Jesus, e nós queremos ser uma igreja que está pensando sempre no Senhor e mantendo os olhos fixos no Senhor. Eu quero agora abençoar esse mês que se inicia, Senhor. Hoje declaro sobre setembro a boa mão do Senhor sobre nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sua casa, uma semana, um mês abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você puder, abraça alguém, abençoa alguém antes de você sair. E quem quiser orar, vamos ter um tempo aqui de oração enquanto cantamos. Vamos ensopar a nossa vida no óleo da intimidade. A hora está